dá fruto. João 15:5 diz: quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Deus é o agricultor, nós somos os ramos e Jesus é a videira. E nós estamos firmados com Cristo. Aleluia, tá vendo? Nós temos também que ser como... Eu estava querendo comprar um livro que... Hoje... que o nome do livro é Enraizar. Daí eu estava me perguntando... Oi? Assim. Eu estava me perguntando por que é. Daí eu comecei a refletir lá. Daí eu dei uma olhada na capa do livro. Daí eu vi que... Eu entendi qual era... Qual era a mensagem que aquilo queria me passar. Daí eu tinha percebido que a gente tem que ser, tipo, se a gente tá aqui na igreja, mas a gente só vem, senta, fica boiando lá, a gente olha, a gente vê a palavra, a gente vê, às vezes a gente entende a palavra, mas chega em casa. A gente acaba esquecendo tudo, vai pro celular, vai dormir 5 horas da manhã e olhando aqueles negócios de TikTok e acaba que não é a Bíblia. Às vezes a pessoa até esquece de orar antes de dormir. Aí a pessoa, no outro dia, a pessoa já tá na escola, já tá fazendo um monte de coisa errada. E a palavra do dia anterior acaba que ficou. Ela não criou raízes. A gente precisa prestar bem atenção. Eu reparei nas minhas plantas esses dias. Tem uma planta minha que ela eu não sei explicar. Ela tava com as raízes para fora. Como ela tava com as raízes desprotegidas, acabou que a raiz dela tava secando e a planta tava murchando. Daí eu tive que colocar a terra por cima, uma terra tratada para que ela conseguisse viver. Bem assim se a gente não tiver a proteção de Jesus, se a gente não proteger as nossas raízes, acaba que a gente acaba se corrompendo. E muitas vezes a gente, tipo, como se a gente fosse as plantas também. Se a gente não cria raízes ali, se a gente não cria raízes em uma terra, não tem como a gente ficar por lá, a gente vai acabar morrendo. Então a gente precisa criar bastante raízes para a gente permanecer até a volta do Senhor. Jesus é o Senhor. Você falou aí da raiz, é como se fosse um peixe fora d'água, ele vai morrer. Isso. Se for uma planta fora do solo, vai morrer. Se for uma ave, se está no céu, ela pode correr risco e morrer. É a mesma coisa de um homem tá fora da presença do Senhor, ele vai morrer. Eu tinha visto sobre isso esses dias. Se o homem sair da presença de Deus, acaba que ele morre espiritualmente também. Eu esqueci de falar que era espiritualmente. Mas ambos, né? Jesus é o Senhor. Amém. Precisamos de um lugar para estar firme. Deus nos plantou. Ele colocou sua vida em nós. E como uma planta, colocou-nos num terreno onde podemos crescer. Esse lugar onde Deus nos plantou é a vida da igreja, onde podemos permanecer firmes, inabaláveis e também precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, para darmos bons frutos, precisamos estar firmes na palavra e firmes na igreja, onde o espaço onde Deus nos plantou. Amém. Que é a nossa igreja e a gente tem que estar sempre desfrutando. Amém. É isso mesmo. Amém. Também voltando ao assunto tipo, de perseverar no que você quer. Tem uma meta. Ter a meta. E nunca deixar, porque senão vai acabar morrendo. Esses dias eu tava em uma frieza espiritual horrível. Eu não conseguia sentir nada. Eu falava com Jesus, eu não sei explicar. Era como se eu falasse e na minha cabeça ninguém tava me escutando. Daí foi que eu comecei. Eu falei, eu não vou deixar assim não. Isso daí é coisa do capeta. Isso não existe. Eu falei, daí eu peguei, tranquei meu quarto, botei meus joelhos no chão e falei, você vai sair daqui agora porque na minha vida você não fica. Eu comecei a botar os louvor. Todo dia quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era fazer uma oração, pegar o meu alimento diário,
pra não ficar o dia inteiro sem Jesus, eu botava o louvor, ficava o dia inteiro com o fone e não parava de ficar invocando. A minha mãe tomava até susto do nada, eu não conseguia sentir mais, daí eu gritava, oh, Senhor Jesus! É. Brigando com Deus, Daí foi que agora eu tô conseguindo melhorar, agora eu tô conseguindo sentir mais. Mas eu não parei até que eu consegui sentir de novo. Glória a Porque. Deus. Amém. Realmente, seria. Então, João falou que falando sobre o melhor lugar para a gente estar, né? Que é na igreja. Aquele lugar onde a gente vai ser aperfeiçoado. Como ela falou da frieza, se a gente ficar assim à toa, realmente esfria, porque eu já me senti assim. Tem vezes que a gente está à toa, a gente não consegue fazer nada, não é simplesmente sentir, mas não consegue ter reação nenhuma. Às vezes deixa de ler, deixa de orar, deixa de desfrutar, e assim vai indo, como diz que não sei, não consegue mais ter aquelas práticas, né? Se deixar assim, né? Fazer do nosso jeito, esfria realmente. E é complicado. Tira mais. Vamos lá. A parte que Cauê, falou, aqui vamos orar ao Senhor. Aí, Senhor Jesus, muito obrigado por tu me colocasse na igreja. Eu estou bem implantado, Senhor. Quero permanecer firme, inabalável, mas também abundante. Quero frutificar, Senhor. Eu oro a ti. Então, quando nós escuta a palavra, nós não sai mais, como a gente falou. O inimigo, quando nós estamos e quando nós vamos buscando cada dia mais, escutando cada dia mais, o inimigo vai atentar. Como a gente falou, o inimigo nos deu ouvido, botou logo louvor e continuou. Amém. Isso mesmo. E tem que ser assim, porque o inimigo é assim, né? Verdade. Nós temos que orar e acontecer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Raízes profundas, né? Raízes profundas. Amém. Quem dá mais? Ainda mais. Eu acho que o que o texto quer tratar é que a gente não deve desviar do caminho da igreja. Como aí mesmo falava, a gente. Dá os frutos, né? Alguma coisa assim, né? Dá frutos. Dá frutos. Então, a gente tem que influenciar, não ser influenciado. Porque a gente tem que dar frutos. Tipo, se a gente tem uma amizade com o mundo, a gente tem que fazer com que aquela pessoa, tipo, não é que a gente vai forçar a pessoa a ser crente, mas falar um pouquinho assim, de vez em quando, para poder ver se consegue quebrantar a coração daquela pessoa. Sempre quando eu converso assim, com minhas colegas, com meus amigos, assim, eu sempre gosto de falar um pouquinho. Amém. Porque, assim, né? Não quer estar Foi bem pelo ouvido, né? Pois é. Assim, Amém. Amém, né? Pois é, isso aí. Vamos fazer igual e Arley, né? Amém. Eu tava entendendo aí que, tipo, nós estamos nas comunhão, aí Deus tá lá só olhando a gente e orando por nós, né? Amém. Aí, como nós estamos no mundo fazendo as coisas do mundo, aí quem tá lá é o diabo só aplaudindo tudo de errado que nós estamos fazendo. É isso aí. Então, nós temos vários amigos aqui reunidos com a gente, né? Mas lá no mundo tem várias pessoas, amigos assim, que da influência chamam nós para fazer aquelas coisas ruins e nos desviar. E sempre essas pessoas estão com o diabo para influenciar. Influenciado pelo diabo. É isso mesmo. Senhor Jesus. Amém. Em 1 Coríntios 15, 13 a 34, lemos: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Não se enganem. Este livro é para não nos enganarmos. Há um espírito de engano, um sistema que é enganador em toda a sociedade. Como podemos crescer na fé, no amor? Temos duas coisas para nos ajudar: a palavra de Deus, que precisa ser nosso alimento diariamente, e a oração. Para nos ajudar a entender e a amar mais a palavra, temos também o alimento diário. Você lê o alimento diário regularmente? Talvez não. Porque o amor esfria? Porque não há contato com a palavra.
Então, primeiramente, aqui mostrou sobre as más conversações, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós, como cristãos, nós precisamos ter o maior cuidado, né? Como acho que a Givaldo falava, nosso ouvido não é pinico para receber coisa ruim, né? Então, nós temos que ter o maior cuidado, porque as más conversações corrompem os costumes bons que nós temos ou que nós somos criados. Então, por exemplo, né? Hoje aí no mundo está tendo tantas conversas assim, tantos ensinamentos que desagradam a Deus, né? Tantas coisas, influências. Por exemplo, ontem mesmo, rapaz, eu estava em casa e teve ontem ou foi sábado, colocaram o paredão aí na rua, né? E se você vê as músicas antigamente era duplo sentido, né? O outro sentido agora é explícito, mas agora era aquelas letras meia doidas, entendeu? Totalmente de pornografia, de safadeza. Aí a pessoa se incomoda, né? A pessoa fica, meu Deus do céu, como é que bota uma música dessa assim? E só aquelas letras baixaria tão grande, mas para aquelas pessoas que estão ali acostumadas, já se tornou algo normal, né? Aí Perto de criança. Perto de crianças. Lá no Biratã. Também tem gente que, tipo, os pais de umas criancinhas bem pequenininhas que elas dançam nessa música Dá risada. Acha lindo. Acha lindo, né? Então, está incentivando a crescer assim. Mas no nosso caso, nós que já crescemos no caminho do Senhor, no caso de vocês que estão nessa caminhada desde a adolescência, vocês vão adquirir o bom costume, né? O bom costume da palavra, como vocês já foram criados pelos seus pais e como também vocês estão aprendendo pela palavra de Deus. Então, qual é o maior cuidado que nós devemos ter? É que os nossos ouvidos não sejam influenciados por essas conversas. O maior índice de cristãos que se desviam, por exemplo, é na faculdade. Muitos cristãos chegam na faculdade, não têm o coração dado ao Senhor, têm um desejo lá, abrigam um desejo lá, escondido no coração de aproveitar algumas coisas do mundo, né? Aí alguns vão para a faculdade para dormir lá. Aí está afastado dos pais, afastado de todo mundo. Aí de noite tem o forró, tem não sei o quê. Aí quem já tem aquele desejo no coração, vai porque ninguém está vendo. Outros é porque não tem o conhecimento da palavra e os professores às vezes têm algumas disciplinas, né, que duvida de Deus, alguma coisa, aí vai e não e deixa com que a sua fé caia, com que fique fraco na fé. Então, por que isso acontece? Ou por ignorância ou porque está sendo corrompido pelos pensamentos e pelas conversas. Por isso, as más conversações corrompem o bom costume. Se você estiver na roda dos escarnecedores, numa rodinha de amigos, amém? Numa rodinha de amigos, e tiver muitos amigos mundanos, talvez a conversa ali só vai ser conversas que vai direcionar para o pecado. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você fez isso, você faz aquilo, te direcionando para o pecado. E você sozinho ali naquele meio, você se sente uma pessoa, né, que não tem nada a ver com aquilo, mas ao mesmo tempo é como se se sentisse coagido a fazer, né? Poxa, só eu não faço, Então você precisa já ter uma firmeza de que você que está seguindo a palavra de Deus e está agradando a Deus. E essas outras pessoas estão fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e como a Bíblia diz, por natureza eram filhos da ira, né? Do inimigo. Então as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Aí, de repente, uma pessoa que tinha uma educação, que tinha um jeito educado, começa a se juntar com pessoas que só falam coisas erradas, te direcionam coisas erradas. Essa pessoa, por causa da influência, para não se sentir, não achar que ela não querer que as pessoas achem que ela é quadrado, que é atrasado, vai e começam a fazer ou a falar do que eles estão falando. De repente, vai corrompendo o bom costume, primeiro no coração, porque entra no coração aqueles desejos, aquelas vontades, e se ficar alimentando, futuramente pode corromper no comportamento da pessoa. Então, aqui diz, nós temos duas coisas para nos ajudar, que é a palavra e a oração, né? A palavra e a oração. Quando nós nos reunimos, é sempre importante ter o fator espiritual, né? Uma oração, um louvor, uma palavra, porque isso nos fortalece. E a oração para nós conhecermos a Deus. O Jamil leu aqui no finalzinho, disse assim, olha, outra maneira de crescer na fé é orar ao Senhor. Se quero conhecer alguém, tenho de saber algumas coisas sobre ele. Seu nome, a cidade, o que pretende fazer,
a sua média na escola, a disciplina que está mais fraca, a disciplina que mais gosta. O Senhor nos chamou à comunhão para nos ajudar. Mas, se não vamos à comunhão com Ele, como Ele pode nos ajudar? E como podemos conhecer o Senhor? Precisamos ir ao Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Que o Senhor nos leva a valorizar mais a palavra e a oração. Então, nós precisamos conhecer mais o Senhor, né? Isso se dá por meio da palavra, da leitura da Bíblia e por meio da oração. Esse exemplo que Jamile falou é muito importante porque cedo ou tarde vai acontecer essa experiência com todos os cristãos, né? Vai ter momentos que você pode estar meio murcho, mas você não pode vacilar, né? O irmão Atmani, ele conta a experiência dele, que ele diz que para os cristãos maduros, nem sempre ele vai depender de sentimento, mas ele vai depender do que a palavra diz. Ele simplesmente crê que Deus está ali presente e ele continua confiando, né? Mas, dependendo do estágio em que nós estamos, nós de fato precisamos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos e estamos alcançando, do nosso grau de fé, né? Então, Jamil disse, não estava sentindo mais, eu tranquei a porta do quarto, comecei a orar, a clamar ao Senhor, né? Ou seja, é buscar para que nada possa impedir de nós nos voltarmos a Deus. Porque o que nós vemos aí, o que faz com que a nossa fé se esfrie, pode ser a falta de contato com a palavra, a falta da reunião, como o Caio falou do peixe, é bem interessante. O peixe fora d'água seca as escamas e morre, né? Também o ramo fora da videira murcha também, vai secar e vai morrer. Se a gente ficar longe das comunhões, longe da leitura da Bíblia, longe da oração, aí a gente vai murchar, vai esfriar e as coisas vão entrando e vai fazendo com que nós nos distanciemos, né? Então, palavra, oração e comunhão. Deus nos colocou na vida da igreja. E é muito bom isso, né? Eu vendo o vídeo de vocês na escola, fiquei tão feliz porque, como é que chama aquele negócio que você lembra do passado? Retrospectiva déjà vu, né? E vi, era eu, Ricardo, né? Rapaz, a Aline. O pessoal ficava ali e a gente lia bastante livros no intervalo. Então, isso fortalece. Olha, a Bíblia diz, jovens, vocês sois fortes, tendes vencido o maligno, porque a palavra permanece em vós, né? Não tem outro jeito. Quando eu parava de ler um livro, eu me sentia fraco, mas Ricardo também, sempre a gente pegou esse hábito, né, de ler livros. Então, até hoje, minha vida, eu sempre estou lendo a Bíblia, mas estou lendo um livro, né? Porque é a palavra explicada ali. Então, e a palavra é alimento. Como se fosse uma pregação, isso mesmo. Uma palavra explicada. Então, sempre continue assim, né? Lendo, não tenham vergonha, porque alguns vão ridicularizar vocês, tal, mas é digno sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Os discípulos se alegravam e nós não estamos aqui para agradar a eles, né? Nós estamos para agradar a Deus, né? Então, é um testemunho. Dentro de uma igreja, porque logo no primeiro ele já falava que a igreja é tipo como se fosse um casamento em andamento. Isso, a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. A igreja tem que cuidar, tem que arrumar as coisas, fazer tudo certo para que quando o noivo chegue, a gente não seja pegando despercebida, né? Aí é isso.